Olá, pessoal! E na aula de hoje vamos apresentar como proceder o balanceamento de uma reação de oxidação e redução em meio ácido. Para isso, a gente vai tomar como exemplo uma reação de alto óxido-redução. Por quê? Nesse tipo de reação, é a mesma espécie que se reduz e que se oxida, digamos assim, nesse meio. O que eu quero dizer com isso? Nesse exemplo aqui que eu tenho o íon iodeto, a gente observa que o íon iodeto está produzindo iodo quando ele reage com o iodato. E a gente percebe também que só tem a produção de um único produto, que é o iodo, né? O iodo molecular. Esse íon iodeto, então, tem NOx igual a -1, porque pela regra, né, de encontrar o número de oxidação para um íon comum, né, simples, o NOx é igual à carga do íon. Então, aqui, -1. Já para o íon iodato, a gente tem a seguinte regra. Então, o NOx seria igual à soma dos números de oxidação das duas espécies no íon composto, e essa soma tem que ser igual à carga do íon. Como a gente já sabe que o oxigênio tem carga -2, número de oxidação -2, desculpa, então a gente considera 3 oxigênios com um número de oxidação -2, que dá um total de -6, para que número que somado com -6 dá -1 no resultado, que é a carga desse íon composto? É o 5. Então, nesse caso, o número de oxidação do iodo nessa espécie é mais 5. Então, aqui eu tenho o iodeto sendo oxidado a iodo molecular, e eu tenho o iodo no íon iodato sendo reduzido a iodo molecular. Por isso, é uma auto-óxido-redução, digamos assim. De qualquer forma, essas reações precisarão ser separadas em reação, semi-reação de oxidação e semi-reação de redução, que é o que eu coloquei para vocês aqui. Então, na oxidação ocorre um aumento do número do NOx, a perda dos elétrons. Então, o íon iodeto é oxidado a iodo molecular, e na redução ocorre um ganho de elétrons, portanto o NOx diminui. Aqui o NOx do iodato, que é 5, então ele vai ser levado para zero, ocorrendo um abaixamento desse NOx para o átomo de iodo, portanto a redução com ganho de elétrons, tá? Vamos para a semi-reação de oxidação, portanto. Bom, na reação de oxidação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar o número de átomos de iodo antes e depois da seta. Antes da seta, então, podemos ver aqui, ó, que eu tinha um único átomo de iodo, e depois da seta, uma molécula diatômica. Então, isso aqui precisa ser corrigido primeiramente. Colocamos aqui duas moléculas, 2 íons iodeto, para produzir uma molécula diatômica de iodo. E aí nós temos aqui duas cargas negativas, uma de cada íon. E quantos elétrons estão associados a essa oxidação? Sendo que o NOx variou de -1 para 0, ou seja, ocorrendo a perda de um único elétron para cada íon. São 2 íons, então, associados a essa oxidação, nós temos 2 elétrons, portanto, ok? Agora nós vamos para a reação de redução, semi-reação de redução. Aqui, o íon iodato tem o iodo com NOx 5, um átomo de iodo só, e nós temos a formação da molécula diatômica. Portanto, a gente vai corrigir isso da seguinte maneira, né? Adicionando ali o coeficiente 2 aqui na frente do íon iodato. Vai ficar 2 íons iodatos. E aí, então, 2 íons iodatos, cada um recebendo 5 elétrons, porque a variação é de 5 para 0. 5 elétrons são 2 íons, então 5 vezes 2, 10 elétrons envolvidos nessa redução. Então, o íon iodato recebe 10 elétrons para produzir uma molécula, né, diatômica de iodo molecular. Bom, aí o que falta a gente colocar agora? Falta a gente balancear esses oxigênios aqui. Esses oxigênios serão balanceados com água, tá? Então, nós temos aqui 6 oxigênios, precisamos de 6 moléculas de água, que é o que foi colocado aqui do lado oposto da seta. E junto com essas 6 moléculas de água surgiram
12 átomos de hidrogênio. Esses 12 átomos de hidrogênio serão balanceados com 12 íons H+. Daí então o balanceamento feito, conduzido em meio ácido, tá? Como eu estou apontando aqui no slide para vocês. Talvez a minha imagem tá tampando aqui um pouco da reação química, né? Da equação da reação química, mas fica assim a descrição: 10 elétrons mais 12 íons H+, mais 2 íons iodatos para produzir uma molécula diatômica de iodo mais 6 moléculas de água, portanto. Tá certo? Bom, a gente tem que igualar agora o número de elétrons, porque nós obtivemos a reação de oxidação e a reação de redução. O número de elétrons tem que ser igual, porque nesse tipo de reação, o número de elétrons doados é exatamente igual ao número de elétrons recebidos. Então, vamos multiplicar a reação de cima por 5, porque 5 vezes 2, 10 elétrons que podem ser cancelados com esses 10 elétrons aqui. A reação de cima multiplicada por 5, que é a reação de oxidação, vai ficar 10 íons iodeto produzindo 5 moléculas diatômica de iodo mais 10 elétrons. Posteriormente, esses 10 elétrons serão cancelados com esses 10 elétrons da reação de redução. Portanto, os 10 elétrons desaparecem. O que eu vou repetir? 10 íons iodeto, 12 íons H+, mais 2 íons iodato, produzindo 5 mais 1, 6 moléculas diatômicas de iodo, mais 6 moléculas de água. Observem que esses coeficientes estequiométricos são todos de número par. Então, a gente vai reduzir esses coeficientes ao menor coeficiente estequiométrico possível. A gente consegue isso dividindo todos esses coeficientes por 2. Dividindo todos esses coeficientes estequiométricos por 2, teremos a reação descrita da seguinte maneira: 5 íons iodeto reagindo com 6 íons H+, para produzir, reagindo com 1 íon iodato para produzir 3 moléculas diatômicas de iodo, né? Iodo molecular, mais 3 moléculas de água. Vamos conferir as espécies e as cargas para saber se nosso balanceamento está correto. Então, aqui eu tenho 5 iodos à direita, com 6 iodos à direita, 3 vezes 2, 6 iodos à esquerda. Hidrogênios, eu tenho 6 à direita e 3 vezes 2, 6 à esquerda. E oxigênios, aqui eu tenho 3 do íon iodato e 3 das moléculas de água. Portanto, está correta, os elementos estão corretos. Vamos conferir as cargas agora. Com relação às cargas, nós temos aqui 5 com uma carga negativa, 6 cargas negativas, com 6 cargas positivas. Anulam-se todas as cargas. Não temos cargas aqui, portanto, elas foram anuladas do lado esquerdo da seta. E do lado direito da seta, nós temos também moléculas, substâncias moleculares sem carga alguma. Então, a resultante é 0 também dos dois lados da seta. Então, está correto. Portanto, nós conduzimos, então, o balanceamento daquela reação proposta no início da apresentação em meio ácido. Agora, pergunto a vocês, como ficaria esse balanceamento em meio básico? Uma vez que eu já conduzi o balanceamento e está tudo certo no meio ácido, como é que eu posso propor essa equação, né, de oxidação e redução em meio básico? Ora, eu primeiro preciso neutralizar os íons H+. Tenho 6 íons H+, vou neutralizar colocando 6 hidroxilas. 6 hidroxilas do lado esquerdo, 6 do lado direito. Portanto, eu neutralizo totalmente o meio ácido. Vai se formar aqui 6 moléculas de água do lado esquerdo e do lado direito as 6 hidroxilas foram adicionadas. O que modificou? Modificou, então, agora temos o meio básico, mas nós temos água à esquerda e água à direita da seta. Quem está em maior quantidade vai permanecer, quem está em menor quantidade desaparece. Essas 3 moléculas de água, então, vão desaparecer, restando apenas 3 moléculas de água do lado esquerdo da seta.
e as hidroxilas permanecem, uma vez que agora o meio é o meio básico. Bom, como eu disse, as moléculas de água são reduzidas para 3, estão aqui. Continuo tendo 5 íons iodeto com 3 moléculas de água, 1 íon iodato para produzir 3 moléculas de iodo no meio básico contendo 6 hidroxilas. Aqui então, né, em violeta, está o balanceamento, a equação resultante do balanceamento em meio básico. Conferindo elementos e cargas, portanto, 5 iodos com 6. 6 iodos, 3 oxigênios, com 3 oxigênios aqui, 6 oxigênios. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios aqui. Vamos conferir as cargas? Total de cargas aqui do lado esquerdo da seta são 6 cargas negativas. E do lado direito da seta, 6 hidroxilas, são 6 cargas negativas também. Tenho 6 cargas negativas em cada lado. Portanto, a reação está balanceada corretamente. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada e até a próxima!